Olá, alunos do curso de Pedagogia EAD, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós temos o nosso último encontro, com conteúdo baseado no nosso fascículo da disciplina. Antes de começar, o nosso tema de hoje, que é elaboração de relatório de pesquisa e divulgação dos resultados, eu gostaria de ressaltar que estou para finalizar a correção da atividade avaliativa 1, as notas ficarão disponíveis na plataforma. Também concedi tempo a mais para a apresentação da atividade 2, atendendo a um pedido de organização dos calendários junto aos tutores que fizeram esse trabalho magnífico de organizar isso com vocês. Um outro ponto importante, algumas pessoas têm encaminhado dúvidas, então é importante esclarecê-las. As atividades da disciplina, elas não têm relação direta com o trabalho que vocês estão fazendo junto com as professoras orientadoras. O propósito é que a disciplina possa funcionar como uma espécie de suporte para esse trabalho que vocês estão fazendo junto com as professoras orientadoras. Mas são atividades paralelas e independentes. Então, se a professora orientadora te pediu algo, não adianta achar que é a mesma coisa do que eu pedi e vice-versa, tá bom? É importante vocês separarem as coisas, tanto para a disciplina de TCC 1 quanto de TCC 2. Em relação à atividade 2, que será uma apresentação da proposta de pesquisa de vocês, a ideia é que seja algo mais informal, mas que ao mesmo tempo seja apresentado pelo grupo. Então, não é para fazer divisões rígidas, cada um fala um slide e não conhece o todo, a proposta do grupo como um todo. É por isso que é um trabalho coletivo. Então, eu gostaria de enfatizar isso. Eu vou criar essa apresentação sob a forma de uma atividade específica na plataforma para poder lançar as notas, e eu mesma também farei o lançamento das notas manualmente, ok? Bom, então vamos tratar do tema de hoje, finalizando o nosso fascículo, a questão da elaboração de relatório de pesquisa e divulgação dos resultados, que é o que vocês vão fazer daqui para frente, a escrita da pesquisa propriamente dita. Pois bem, como indica a nossa autora, é importante, em primeiro lugar, considerar o que é um relatório de pesquisa. Ele é a apresentação do resultado do processo de pesquisa, ou seja, como é que aquela pesquisa foi iniciada, quais foram as motivações iniciais, as indagações iniciais, qual foi a proposta teórica e metodológica adotada, como é que foi a coleta de dados, como é que aqueles dados foram analisados e quais são os resultados encontrados. Geralmente se apresenta o resultado do processo de pesquisa sob a forma de um texto, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, que é o que vocês vão fazer, pode ser uma monografia de uma especialização, que é uma pós-graduação. Aí, na pós-graduação estrito sensu, pode ser uma dissertação de mestrado, e ainda na pós-graduação em estrito sensu, num nível mais avançado, uma tese de doutorado. Vocês vão escrever um trabalho de conclusão de curso. No trabalho de conclusão de curso, o grau de exigência é que vocês sejam capazes de expressar naquele texto um conhecimento exploratório sobre aquele tema e descritivo a respeito do problema que vocês se debruçaram a analisar. Pois bem, nesse texto, e quero enfatizar como é que vai ser a estrutura desse texto, como é que ele vai ser construído. Vocês vão construir de acordo com as orientações das professoras orientadoras. Mas, em geral, nesse texto tem elementos que a gente chama de pré-textuais, como a capa, com o título do trabalho, o nome da instituição, nome de vocês, a folha de rosto, a página de agradecimentos, a quem vocês vão agradecer pela realização daquela pesquisa,
o sumário, que é o índice da pesquisa, depois, na sequência, o resumo, né? E o resumo precisa ser sempre muito bem construído, porque, né, geralmente é a partir do resumo da pesquisa que as pessoas acessam o nosso texto, né? Então, é preciso ter um resumo muito bem escrito que sintetize de fato a pesquisa para que as pessoas se sintam depois, nas publicações, interessadas em ler o que nós pesquisamos, né? Nesse trabalho de conclusão de curso também vai ter elementos do texto, ou seja, uma introdução que apresente o que vai ser discutido na sequência daquele trabalho, capítulos específicos, considerações finais, né? E aí os capítulos separados por temáticas específicas. No formato mais tradicional, geralmente a gente tem um capítulo de levantamento bibliográfico, um capítulo de referencial teórico, um de metodologia e outro de apresentação da análise dos dados e as considerações finais, tá? Geralmente essa é a estrutura clássica, que inclusive é o modelo que vocês vão encontrar na página da UFES, né? Há também, num bom relatório de pesquisa, inclusive num trabalho de conclusão de curso, os chamados elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas no final. Elas precisam ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT, né? Todos nós temos que seguir essas normas. Anexos, os anexos geralmente são para documentos, leis específicas, estatutos. Os apêndices, que aí são documentos elaborados pelo próprio autor. Então pode ser um quadro explicativo como apêndice, um roteiro de entrevista, um questionário, um termo de consentimento esclarecido quando você faz entrevista com as pessoas, precisa ter, né? E aí esses documentos são numerados na sequência da apresentação e conforme eles aparecem no texto final. Apêndice 1, né? Você escreve lá no texto, num determinado capítulo, ver apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3. Então tudo isso precisa ficar muito bem organizado para que o leitor tenha todas as informações, né, sobre a sua pesquisa. Na elaboração, né, desse relatório, então, do trabalho de conclusão de curso de vocês, é importante estar atento para aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a qualidade da redação. Essa redação, né, o texto precisa ser muito bem escrito, do ponto de vista lógico, né? Então tem que atender a aspectos lógicos, tem que ter um sequenciamento lógico no texto. Você não pode começar falando de um tema, depois trata de outro, depois volta no tema anterior, depois vai no outro, tudo misturado. Precisa ter um sequenciamento, né? A redação também tem que contemplar aspectos formais, ou seja, as normas da língua portuguesa, os estilos, aspectos estruturais, ou seja, a formatação do texto de acordo com as normas, a diagramação do texto de acordo com as normas, a apresentação de notas de rodapé, de citações de referência de acordo com as normas da ABNT. Tudo isso, né, confere ao texto o caráter científico, né? Precisa ser padronizado desta forma para que todas as pessoas da comunidade científica possam compartilhar daquele conhecimento da mesma maneira. Então, a escrita tem que ser numa linguagem científica, não é a linguagem que nós costumamos falar uns com os outros, que é a linguagem oral. Essa linguagem tem que ser impessoal, né? Ela tem que estar caracterizada pela objetividade. O que é a objetividade? Por exemplo, eu posso ler uma notícia de jornal sobre a ocorrência de uma situação de racismo numa escola. E eu sei que aquilo é racismo, mas aquilo não é um dado científico, aquela notícia de jornal. Então, eu não posso dizer que há racismo no Brasil com base nas minhas interpretações pessoais das notícias de jornal. Eu preciso ter dados que explicitem isso, e dados científicos. Então, a objetividade significa esse movimento
de afastar os pontos de vista pessoais que não são fundamentados em dados concretos, ou seja, em pesquisas científicas já realizadas, né? É preciso ter esse cuidado, é difícil, a gente se sente convidado a achar que sabe as coisas, mas esse é um cuidado importante, né? A escrita também precisa ter estilo científico, ou seja, o estilo científico, a linguagem é informativa, ela é técnica, a partir de dados científicos. E aí se argumenta a partir desses dados, né? Se faz sínteses a partir desses dados, se conclui a partir desses dados. Então, o vocabulário precisa ser técnico, a linguagem tem que ser precisa no sentido de ter precisão na informação, não pode ter dúvida, não pode ser eu acho, eu desconfio, eu suponho que isso não é científico, isso é outra coisa. Então, a linguagem precisa ser precisa seguir as normas gramaticais, né? Quando necessário, façam uso de recursos ilustrativos, né? Então, destaca os títulos, apresenta as fontes dos dados, muito cuidado com isso. Notas de rodapé só devem ser apresentadas quando elas apresentam ao leitor alguma informação complementar que o leitor é importante que ele saiba, né? Mas se a nota de rodapé é para explicar algo que deveria estar no texto, então é melhor estar no texto do que ter a nota. Né? A nota de rodapé é para alguma informação subsidiária, ou seja, complementar, mas que não é fundamental para o texto, é um complemento. Então, ela tem que ser usada com parcimônia, né? Não pode ser um uso exagerado de nota de rodapé. Né? Tomem esse cuidado. Né? E, por fim, é muito importante divulgar os resultados da pesquisa realizada. Existem diversas formas de divulgação, né? Em primeiro lugar, os eventos científicos, quer sejam os locais, os regionais, os nacionais, os internacionais, os periódicos científicos, que são as revistas especializadas, né? E aí a publicação é sobre a forma de artigos e também capítulos de livros. Em qualquer uma dessas três formas de publicação científica, sempre o trabalho a ser publicado ele é avaliado, né, por outros colegas cientistas. E são esses colegas que referendam o trabalho da gente, né, a ponto de reconhecer o seu caráter científico. Então, não somos nós mesmos que referendamos o nosso trabalho, é sempre a comunidade. Por isso que o trabalho científico ele é eminentemente um trabalho coletivo. Bom, dito isso, quero agradecer, né, enormemente pelo privilégio de ter estado com vocês nesse semestre. Vou gravar um outro vídeo apresentando, né, o modelo de formatação de trabalhos científicos na UFES, e nós vamos nos encontrar nas apresentações e vai ser um enorme prazer estar com vocês. Até lá!